Então, começando o nosso conteúdo novo de hoje, nós vamos falar sobre os radicais, que é uma continuação dos hidrocarbonetos, é uma extensão, na verdade, dos hidrocarbonetos, fazem parte da nomenclatura também. Então, os radicais, eles são um conjunto de átomos ligados entre si com extremidades sempre livres. Então, nós temos aqui um exemplo de um radical aqui, ó, que tem a extremidade livre, assim como esse outro aqui, conjunto de átomos interligados com uma extremidade livre. Por que eles têm essa extremidade livre? É essa extremidade que vai fazer ligação com a estrutura. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, a estrutura que a gente vinha estudando de hidrocarbonetos seria essa parte. O que tem para fora, ou seja, para cima ou para baixo da estrutura, são chamados os radicais. Então aqui ficam os radicais, tá? Essas partes que ficam para baixo ou para cima da estrutura, aqui não tem, por exemplo, mas tem aqui na parte de baixo. Aqui, nesse outro tipo de estrutura que nós temos lá, o zigue-zague, que a gente já viu, né, que seria o hidrocarboneto, a cadeia, nós temos aqui, ó, um radical, aqui mais um, e aqui outro radical. Então os radicais ficam, como eu disse, para cima ou para baixo da estrutura. Aqui do lado daí nós temos um outro exemplo de uma cadeia fechada, e aqui nós temos dois radicais. Então os radicais, como eu falei, frisando novamente, é tudo que fica para fora da estrutura principal nesse caso. Como que a gente dá o nome para esses radicais? Nós observamos então a mesma tabelinha de prefixos que a gente já viu, que a gente já estudou. Então, os prefixos lá, para 1 carbono, met, para 2 et, para 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. A tabelinha segue a mesma, porém, nós utilizamos os prefixos mais a terminação il. Então, a terminação il agora inclui-se nos radicais. Então, por exemplo, se tem um carbono, fica met mais il, metil. 2 carbonos, et mais il, etil. Propil, butil, pentil, hexil, heptil, octil, nonil e decil. Então, esses são os nomes dos radicais, certo? Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil e assim por diante. Vejamos no exemplo a seguir. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos a estrutura principal, certo? E aqui nós temos um radical. Esse radical ele tem apenas um carbono, portanto, ele será chamado de metil. Então, se tiver um carbono no radical, automaticamente ele vai ser chamado de metil. Vejamos aqui no segundo exemplo. Nós temos aqui, ó, a estrutura principal, nesse zigue-zague aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3 e 4 radicais. Como que a gente vai chamar eles? Esse radical ele tem apenas um carbono na extremidade, portanto ele é chamado de metil. Esse outro aqui também só tem um carbono, portanto ele é chamado também de metil. Já esse radical aqui ele vai ter 2 carbonos, né? Portanto ele vai ser chamado de etil. E esse outro aqui ele vai ter 2, 3 carbonos, portanto o nome desse radical com 3 carbonos será propil. Ou seja, eu utilizei o met mais il, o et mais il e o prop mais il. Usei então os prefixos lá da tabelinha mais il. Então como é que a gente vai fazer para dar o nome completo? Os nomes dos radicais mais o da estrutura. Então a gente vai utilizar esta regrinha aqui, ó. Para os radicais, prefixo mais il. Para as cadeias, prefixo mais o infixo, que é o tipo de ligação, mais a terminação O. Então, vejamos no primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos essa estrutura. Para dar o nome dos radicais primeiro, não basta a gente só circular os radicais e colocar os nomes para eles. Nós temos que numerar a minha estrutura para saber em que localização estão esses radicais. E a numeração sempre vai partir da extremidade mais próxima de onde tiver um radical. Nesse caso, 1, 2. Do outro lado, 1, 2. Então, como empatou, o próximo radical vai fazer o desempate. Então, aqui, 3 desse lado e 3 desse lado. Como esse radical no 3 é maior do que esse, nós começamos a numeração pelo lado esquerdo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente numera sempre a cadeia principal, a linha principal aqui da minha estrutura. E depois eu posso estar circulando aqui os carbonos presentes nos meus radicais. Então, começamos o nome sempre com o nome dos radicais, prefixo mais il. Depois a gente dá o nome para a estrutura com prefixo mais infixo e a terminação O.
Vamos lá então, começar a numeração. Então, nós temos um radical metil, né, que só tem um carbono aqui, ó, metil, no carbono 2, outro no 4 e outro no 5. Portanto, vai ficar 2, 4 e 5. Como são 3 radicais, eu uso o prefixo de quantidade para 3, que vocês têm lá na tabelinha que eu passei para vocês, tá? A tabelinha que eu mandei lá com todas as informações. Nós temos lá, quando é um carbono, a gente utiliza mono, mas não é obrigatório, a gente pode deixar sem essa palavra aqui. Quando tem 2, é di, 3, tri, 4, tetra e assim por diante. Essas informações tem na tabelinha que eu passei para vocês aí, tá? Se alguém não recebeu ou não tem essa tabelinha, me avisa aí no WhatsApp que eu mando novamente. Então, voltando aqui à nossa nomenclatura, então 2, 4, 5, como são 3 radicais aqui, eu vou colocar o prefixo de 3, que é tri. E o nome desse radical vai ser metil, ou seja, tenho 3 metil aqui, portanto eu coloco trimetil. 2, 4 e 5, a localização deles, trimetil. Agora aqui no 3 nós temos um radical com 2 carbonos, então a localização dele vai ser 3, e um radical com 2 carbonos vai ser um etil. Como só tem um, eu não preciso pôr o mono, tá? Eu deixo só a palavra etil. Eu poderia colocar monoetil, mas não é necessário, não é tão utilizada essa palavrinha. Então eu deixo apenas 3-etil, certo? E agora a gente passa então para o nome da cadeia principal, utilizando aqui o prefixo mais infixo mais a terminação O. Então eu tenho 6 carbonos, portanto o prefixo é X. Só tenho ligações simples na minha estrutura, portanto o infixo é AN e a terminação vai ser O. Então o nome desse composto aqui é 2,4,5-trimetil, 3-etil, hexano. Beleza? Passando para o segundo exemplo aqui embaixo. Então, fazendo a numeração, 1, 2 até chegar nesse radical, 1, 2, 3 até chegar nesse. Então, esse aqui está mais perto, nós começamos então por aqui. 3, 4, 5. Então, nós temos 2 radicais com apenas um carbono, portanto é metil. Então, localizado no carbono 2 e no carbono 3. Então, 2,3. Como são 2, eu uso o prefixo di, metil. Para mim não escrever 2-metil, 3-metil, né? Eu poderia, por exemplo, fazer que nem lá no de cima. Eu poderia colocar aqui, ó, 2-metil, 3-metil. Mas eu posso simplificar escrevendo apenas uma vez a palavra metil e acrescentando o di na frente, ficando 2,3 dimetil, que é o mais prático e mais utilizado. Não tendo mais radicais, a gente passa então para o nome da cadeia principal. Tem 5 carbonos, portanto, pente. Temos uma ligação dupla entre o carbono 3 e o carbono 4. A gente utiliza sempre o menor, então nesse caso, 3, EN e o O. Então o nome desse composto, 2 e 3 dimetil, pente 3-eno. A próxima estrutura aqui, vamos começar por essa mais simples aqui, uma estrutura fechada. A gente começa a numerar então os carbonos aonde tem um radical, e passamos a completar, então, o desenho geométrico. Nesse caso, então, nós temos um radical metil no carbono 1, portanto, eu posso colocar o número 1 ou não, é opcional quando é o número 1, então fica 1-metil. E como é uma palavra, uma estrutura fechada, eu coloco ciclo no início, e daí 3 carbonos prop, somente ligações simples AN, e termino com a letra O. Então o nome desse composto é 1-metil-ciclopropano. Da mesma forma, então, nesse outro exemplo aqui, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Então a gente começa a numerar sempre do radical maior e passa a formar então a sequência até fechar o ciclo. Beleza? Então o nome dos radicais a gente vai começar sempre dos menores, a gente sempre começa na ordem da tabelinha, sempre no met, depois o et, o prop, o but, o pente e assim por diante. Sempre seguindo a ordem 1, 2, 3, 4, 5, número de carbonos. Então aqui no 4 e 5 são 2 radicais metil, eu não vou colocar 4-metil, 5-metil, vou pôr os dois juntos já. Então 4,5 dimetil. Eu tenho aqui no 3 e no 4 2 radicais com 2 carbonos, ou seja, é um radical etil, portanto eu coloco 2,3 dietil. Eu já ia colocar o etil direto. Então, dietil, são 2 etil. E por fim, eu tenho aqui no carbono 1, um radical com 3 carbonos, portanto, 1 propil.
certo? Então agora eu coloquei o nome de todos os radicais, e agora por fim eu dou o nome da estrutura, que tem 6 carbonos, começo lembrando sempre com a palavra ciclo, prefixo de 6, infixo só tem ligação simples AN e o O no final. Então o nome dessa estrutura completa ficaria 4,5 dimetil, 2,3 dietil, 1 propil, ciclo hexano. Então é assim que a gente vai trabalhar agora nos exercícios. Eu vou mandar, já tem a listinha aqui junto com o vídeo, então se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me chamar no WhatsApp, tirar essas dúvidas, perguntar antes de fazer então o nosso trabalhinho valendo nota na semana que vem. Então se tiverem alguma dúvida com relação a qualquer item mostrado aqui no exemplo, em qualquer um desses exemplos, basta vocês me chamarem então para tirar essas dúvidas, tá certo? Tá aí então o nosso novo conteúdo.